Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Estamos iniciando essa sexta-feira e hoje, na sexta-feira, como você sabe, é dia de produção de texto. Hoje é dia de revisar a escrita. Como o gênero textual que nós produzimos na aula anterior foi poema, nós vamos revisar a escrita do poema. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje será reler e revisar o texto produzido, escrito ou multissemiótico, com a ajuda do professor, colaboração dos colegas e com autonomia para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações de acordo com os conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, acentuação, pontuação, coesão, morfologia, morfossintaxe e regras básicas de concordância nominal e verbal. E para começar a nossa aula de hoje, vamos falar do nosso projeto de fluência. Nosso projeto de fluência hoje é o quarto dia. E no quarto dia do nosso projeto de fluência é aquele dia mais esperado, que é o dia da leitura cronometrada. Aquele dia que você vai fazer a leitura e vai marcar o tempo que você precisou para fazer a leitura do texto. Depois de você passar a semana toda treinando, hoje é dia de ver a sua evolução. E eu convido você para treinar mais uma vez comigo e depois você faz essa cronometração do seu tempo de leitura, tá bom? O texto do nosso projeto de semana, do nosso projeto de leitura dessa semana é Os Viajantes e o Urso. 2 homens viajavam juntos quando de repente surgiu um urso de dentro da floresta e parou diante deles, urrando. Um dos homens tratou de subir na árvore mais próxima e agarrar-se aos ramos. O outro, vendo que não tinha tempo para esconder-se, deitou-se no chão esticado, fingindo de morto, porque ouvira dizer que os ursos não tocam em homens mortos. O urso aproximou-se, cheirou o homem deitado e voltou de novo para a floresta. Quando a fera desapareceu, o homem da árvore desceu apressadamente e disse ao companheiro: "Vi o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido." "Que foi que ele disse?" "Disse que eu nunca viajasse com um medroso. Na hora do perigo é que se conhece os amigos." É uma versão de Guilherme Figueiredo e esse texto pode ser encontrado no site www.dominiopublico.gov.br. E agora nós vamos fazer a leitura de um poema para a gente poder revisar um pouquinho sobre as características desse gênero textual e fazer a revisão da escrita do nosso poema, tá bom? Ou isto ou aquilo. Esse é um poema escrito por Cecília Meirelles. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos 2 lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. Eu vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, não saio correndo. Se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consigo entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Esse é um poema, como já falei, da autora Cecília Meirelles. E para a gente estudar sobre poema, revisar o nosso texto escrito, precisamos rever algumas características desse gênero textual. Então, os poemas, eles são organizados em versos e estrofes. Os versos são
cada uma das linhas. E as estrofes são um conjunto de versos. Os versos e as estrofes, elas podem possuir palavras que rimem ou não entre si. A maioria dos poemas possuem palavras que rimam, mas não é uma regra que tenha, tá bom? Que tenha que existir palavras que rimam. Tem poemas que têm palavras que rimam e tem poemas que não têm. Observem aqui nessa primeira estrofe aqui. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Tem palavras que rimam? Não tem. Vocês observaram? E não deixa de ser um poema por isso. A estrutura dele é de um poema, em versos, em estrofes. Temos aí toda a organização. Pode ter ou não palavras que rimam, como é a característica, né, citada aqui posteriormente, né? Não necessariamente tem que existir a palavra que rima, pode ter ou não. Então vamos lá, verso, relembrando, é cada linha, estrofe é um conjunto de versos. Vamos relembrar também aqui um pouquinho sobre as etapas da produção textual. As etapas da produção são planejamento, escrita, revisão e reescrita. Nós já fizemos o planejamento, fizemos na aula passada a escrita e agora nós vamos fazer a revisão do que nós escrevemos na aula passada. Vamos lá? Nós utilizamos informações anteriores para produzir frases na aula passada, para produzir versos e estrofes. Vamos lá, nós tratamos sobre o tema que foi poesia. Quando nós tratamos sobre o tema poesia, nós falamos um pouquinho sobre o que era poesia de modo geral, para que a gente pudesse, através das informações que nós organizamos, produzir as frases e nessas frases formarmos versos e estrofes. Nós dissemos que a poesia ela provoca sentimentos e esses sentimentos desencadeiam ações, como choro, riso, tristeza, alegria, entre outros. Nós dissemos também que cada pessoa vai sentir e expressar esse sentimento de uma maneira diferente. Nós dissemos que a poesia ela pode te provocar lembranças e também pode despertar e revelar em você vontades. Com essas três informações, nós produzimos versos, frases e produzimos estrofes, não foi isso? Observem aqui essas palavras, informações. Essas informações que nós organizamos nada mais é do que o planejamento. Olha aí, uma das etapas da produção textual é o planejamento, é a primeira etapa. E quando a gente fala da produção das frases, nós vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa da produção textual? É a escrita. Temos aí informações, planejamento. Organizo as informações, tem o que? O planejamento. Começo a fazer a produção, eu tenho a parte escrita. E agora, para fazer a revisão, eu tenho que rever o meu planejamento e eu tenho que rever a minha escrita. E quando eu for fazer a reescrita, eu tenho que rever planejamento, escrita e reescrita para poder reescrever. Então, todas as etapas, elas têm que caminhar juntas, certo? Eu tenho que trabalhar todas elas juntas. Vamos aqui continuar. Vamos revisar aqui a escrita. Vocês lembram o texto que nós lemos, né? Que nós produzimos, né, na aula anterior. Nós vamos aqui fazer a leitura. Lembrando, o tema do texto era poesia. Por isso que nós vamos encontrar aqui, nessa temática,
várias coisas que vão falar sobre poesia. Nós falamos sobre isso e escrevemos sobre isso, produzimos sobre isso. Foi isso que nós escrevemos juntos na aula passada. Então, vamos fazer a leitura. Vamos começar por aqui. Ó, essa primeira estrofe aqui. Primeiro, vamos analisar a estrutura. A estrutura está correta? Ó. Cada linha é o quê? Verso. Cada conjuntinho desse, esse aqui embaixo, esse aqui, esse outro aqui é o quê? Estrofe. Cada conjuntinho estrofe. Então, nós temos a estrutura corretinha. Versos e estrofes. Precisamos mudar alguma coisa nessa estrutura? Não. Todas as iniciais aqui, em cada uma das estrofes, em cada um dos versos estão iniciando com letra maiúscula. Precisa mudar alguma coisa? Não, não precisa mudar nada. Então, tá tudo aqui, ó. Letrinha maiúscula, não precisa mudar nada. Vamos lá. Voltando. Vamos começar a fazer a leitura por essa estrofe, que é a primeira estrofe. A poesia provoca sentimentos que mexem com o coração. Choro, riso, tristeza, alegria, tudo causado pela emoção. Provoca lembranças, pode vontade despertar. Às vezes dá segurança para sentimentos revelar. Cada um tem uma maneira de sentir. Estou aqui já do outro lado, viu, crianças? Ó, cada um tem uma maneira de sentir. Uns choram de alegria, mesmo que a boca queira sorrir. As palavras formam um mar cheio de pura magia. Agora vou te perguntar para você o que é poesia. Vamos começar por essa primeira estrofe. Como eu falei aqui para vocês, essa daqui é a primeira estrofe. A organização está ok, organizado em versos, cada linha, e em estrofes. Não precisamos mudar. Essa parte da revisão está ok. Agora eu vou fazer a leitura só dessa estrofe separadamente. Leia junto comigo. A poesia provoca sentimentos que mexem com o coração. Choro, riso, tristeza, alegria, tudo causado pela emoção. Que tudo é esse? Quando eu falo tudo, é o quê? É o choro, o riso, a tristeza, a alegria. E esses sentimentos aí, o choro, o riso, a tristeza e a alegria, eles são o quê? Eles são sentimentos. Será que eu poderia substituir? Posso substituir? Posso substituir por sentimentos. Choro, riso, tristeza, alegria, sentimentos causado pela emoção. Mudou alguma coisa aqui. A palavra que acompanha tudo que é causado, eu preciso mudar também para combinar com a palavra sentimentos. Preciso? Preciso. Então, sentimentos causados pela emoção. Pronto, vou modificar. A poesia provoca sentimentos que mexem com o coração. Choro, riso, tristeza, alegria, sentimentos causados pela emoção. Ok? Ok. Tudo certo aqui nessa primeira estrofe? Tudo certo. Agora vamos descer, vamos ler essa estrofe de baixo e vamos corrigir ou verificar alguma coisa que esteja errada, tá bom? Ou acrescentar ou modificar. Provoca lembranças, pode vontade despertar. Às vezes dá segurança para sentimentos revelar. Vamos analisar os sinais de pontuação. Tá faltando algum sinal de pontuação?
Provoca lembranças, pode vontade despertar. Às vezes dá segurança, para sentimentos revelar. Tá tudo ok com os sinais de pontuação? Tudo ok. Quando eu falo pode vontade despertar, vontade é singular. Quando eu falo de vontade é só uma. Será que uma poesia pode me despertar só uma vontade ou pode me despertar mais de uma? Pode despertar mais de uma. Então a gente poderia colocar no plural, já que nós temos provoca lembranças, pode vontades despertar, às vezes dá segurança, para sentimentos revelar. Então, o que é que nós podemos modificar nessa segunda estrofe? Está faltando alguma coisa, sinais de pontuação? Vamos para a estrutura. Está organizado como deve ser, com versos e estrofe? Está, não precisamos modificar. Está tudo ok. Está faltando algum sinal de pontuação? Não, não está. Pronto. Quando eu falo aqui, provoca lembranças, significa que pode provocar mais de uma lembrança, no plural. Quando eu trato, pode vontade despertar. Vontade é singular. Uma poesia, um poema, quando eu leio, ele pode me despertar apenas uma vontade ou ele pode me despertar várias vontades? Várias vontades. O que vocês acham da gente colocar essa palavra, vontade, no plural, para identificar que pode despertar mais de uma? Só para melhorar, para ampliar as possibilidades. Vamos colocar? Pode vontades despertar, já que estamos falando de lembranças, vamos falar também de vontades. E aqui tem uma coisa, tá faltando aqui, olha, nessa palavra, às vezes, um sinal. Vocês sabem por quê que tá faltando? Às vezes é sinônimo de em algumas situações, em alguns momentos. Quando nós utilizamos, às vezes, com essa intenção de identificar em alguns momentos, em algumas situações, nós utilizamos um sinalzinho de pontuação que é chamado, um sinal de acentuação que é chamado de crase, que é como se fosse um sinal de acento, né? Um acento agudo ao contrário, que é esse aí que vocês estão vendo em cima do A. Às vezes dá segurança. Pronto, aqui estamos ok. Às vezes dá segurança para sentimentos revelar. Então vamos fazer a leitura com as modificações. Provoca lembranças, pode vontades despertar. Às vezes dá segurança para sentimentos revelar. Vamos agora para a terceira estrofe. Cada um tem uma maneira de sentir. Uns choram de alegria, mesmo que a boca queira sorrir. Vocês observaram alguma coisa que podemos alterar aqui nessa parte do texto que esteja faltando? Vamos analisar a estrutura. Está organizado, está uma linhazinha abaixo da outra em verso. Estamos organizados em estrofe. Sim, temos uma estrofe e os versos estão todos alinhados, então não precisamos mexer. Mas olha bem aqui depois da palavra sorrir. Tá faltando alguma coisa aí? Está. E o que é que eu posso colocar aí que está faltando? Está faltando um sinal de pontuação. O que que a gente coloca no final de uma frase? Que sinal? Colocamos um ponto final. Então, temos que acrescentar aí no final o ponto que está faltando, tá bom? Cada um tem uma maneira de sentir. Uns choram de alegria, mesmo que a boca queira sorrir. Ponto final. Pronto. Revisamos essa terceira estrofe. Agora, vamos para a
quarta estrofe. As palavras formam um mar cheio de pura magia. Agora vou te perguntar, para você, o que é poesia? Falta alguma coisa nessa parte? Não falta. Os sinais de pontuação estão ok? Estão. As letras iniciais maiúsculas no início das frases estão ok? Estão. Os versos estão organizados da maneira correta? Estão. Mas eu estava pensando, nós estamos falando muito de vontades. Como estamos falando de vontades, o que é que vocês acham de substituir esse vou te perguntar por uma vontade, por o quero? Agora vou te perguntar por agora quero te perguntar, eu desejo te perguntar uma coisa. Porque a poesia, ela provoca, não é vontade, não é o desejo? Posso modificar esse vou por um quero? Posso? Posso, porque essa revisão ela também permite que eu faça essa modificação. Mesmo que esteja tudo correto, eu posso modificar se eu concordar que fique melhor. Então, posso tirar esse vou e colocar quero. Agora, quero te perguntar ou desejo te perguntar. Vou deixar aqui o quero. As palavras formam um mar cheio de pura magia. Agora quero te perguntar, para você, o que é poesia? Pronto, tudo certo, né? Tá tudo certo? Tá faltando mais alguma coisa? Tá não? Tá faltando sim. Cadê o título desse poema? Tá faltando o título do poema. Todo texto tem que ter o título. Olha aí, para que serve uma revisão? Se não tivesse revisado, a gente ia colocar o poema lá sem título? Não pode. Um texto, ele tem que ter o título. Todo texto tem que ter o título. Já que nós estamos falando de poema, de poesia, nós vamos colocar um título bem legal já, pensando sobre isso, sobre sentimentos. É uma poesia de sentimentos. Então, sempre que você for produzir um texto, todo texto, não só uma poesia, você tem que analisar. Tem título? Se não tiver, coloque. A organização do texto está adequada? No caso do poema, está alinhado cada verso, as linhas têm que estar iguais, né, alinhadinhas, tem que haver um espaço entre uma estrofe e outra. Você também tem que analisar se as palavras elas estão escritas corretamente, se está faltando sinal de acentuação gráfica, sinal de pontuação, se está faltando alguma palavra que às vezes você está escrevendo tão ligeiro, aí esquece de colocar uma palavrinha. Então você tem que revisar, fazer a releitura para que se faltou, se esqueceu de escrever, você coloque lá no espaço que era devido dessa palavra, tá bom? Deixa eu ver mais o que é que nós podemos falar sobre isso. Então, acentuação, sinais de pontuação, escrita correta das palavras, respeito às margens, tá bom? Não deixem passar de jeito nenhum da linha, escreva na linha, né, em cima da linha, nem subindo, nem descendo, nem passando nas laterais, tá certo? E outra coisa, tem dúvida em como se escreve uma palavra? Você pega um dicionário e pesquisa a maneira correta de escrever, pede ajuda a alguém da família. Professora, não tem um dicionário. Se você tiver um telefone celular, você pode pesquisar a escrita correta num dicionário online, se tiver acesso à internet, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Professora, e a senhora não vai fazer a reescrita do texto? Não, a reescrita vai ficar para a próxima aula. É uma outra etapa da produção textual. Hoje era só a revisão, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Agradeço pela sua presença.
Daqui a pouco tem a segunda aula de língua portuguesa, tá bom? Um grande beijo e até mais!